ministração passada, irmão, já entrando aqui na introdução do estudo, na ministração passada, nós aprendemos que a autoridade é um princípio divino e que Deus é o fundamento da autoridade. Então aqui está uma grande razão para entendermos por que o assunto autoridade espiritual é um assunto de muita relevância para a Igreja de Jesus. Porque a autoridade é um princípio divino e Deus, ele é a fonte, né? Ele é o fundamento da autoridade. As regras bíblicas para o uso da autoridade não são negociáveis. Então, está aí um princípio que não tem como negociar, irmãos. Você concordando ou não, aceitando ou não, achando bonitinho ou não, não importa. Este assunto é um assunto do céu, Deus é o seu fundamento, então, você concordando ou não, isso é uma grande verdade, e nós vamos aprender um pouco mais hoje, justamente para a gente não cair no erro de pecar contra a autoridade de Deus em suas autoridades. Tanto quem lidera como quem é liderado estão conectados pelos laços da autoridade, os quais são inquebráveis. Então, há uma conexão tanto de quem lidera, de quem está sendo liderado. E hoje você pode estar sendo liderado, mas amanhã você vai estar liderando, né? Até que mesmo dentro do contexto eclesiológico aqui, eclesiástico, nós dizendo, da igreja, eu sou aqui, dentro do contexto eclesiológico, a autoridade máxima, mas existem outros líderes aqui também comigo. Então, existe a autoridade delegada, que é o assunto que a pastora vai abordar semana que vem. Então, aqui há outras pessoas que têm posição de autoridade. Então, quando se fala de princípio de autoridade, de respeitar a autoridade, de obedecer à autoridade, você tem que estar em submissão, seja em qual for o nível de autoridade. Por isso que quando você não está alinhado com o seu líder, você está desalinhado comigo, você está desalinhado com o Senhor, né? Então isso é muito importante dizer também. Deus é a nossa fonte de autoridade inesgotável. Dele emana autoridade e poder para todo o universo e para todos os seres criados. Hoje aprenderemos sobre o que de fato é autoridade, a diferença entre autoridade e autoritarismo, e que não cabe ao liderado julgar o seu líder. Esta é uma responsabilidade divina. E é algo realmente que a gente precisa aprender aqui hoje. Tem muita gente, por conta de líderes que estão, às vezes até realmente em pecado, ou líderes que estão realmente num caminho, deixa eu usar aqui a palavra, no caminho herético, né, no sentido de estar pregando às vezes até heresias, e liderados se sentindo na condição, no direito de se levantar contra a autoridade, e isso é muito perigoso, irmãos, muito perigoso, e a gente vai estar, então, aprendendo mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, diga-se comigo, a autoridade é uma investidura. Mais uma vez, a autoridade é uma investidura. Como tal, ela é como uma via de mão única. Deus reveste uma determinada pessoa de autoridade, já consciente das consequências que este ato possa gerar. Foi assim no céu e é assim na terra. Paulo deixou extremamente claro que não existe autoridade que não seja constituída ou que não venha de Deus, amém? Então nós vamos ler a base bíblica para o que eu acabei de dizer, que é Romanos capítulo 13, quando eu falar igreja, você lê bem bonito aí, bem alto, bem assim,
como aquele que recebeu uma carga de Jeová nesta manhã aí, né? A evangelista Luciana estava ali atrás falando comigo, né? Apóstolo, o que foi aquilo? Eu falei, o que, irmã? Eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, assim, é a glória de Deus, minha irmã. Eu achei até que não era de Deus o que eu estava sentindo. Eu falei assim, não, mas é a glória de Deus. Né? Aí eu até, né, falei assim, quem sabe Jeová não está querendo te arrebatar aí, ó. Né? Mas não para ficar lá, né? Para viver uma experiência, né? Mas a glória de Deus, ela está palpável aqui nesta manhã, amém, irmãos? A presença de Deus está aqui de uma forma muito forte, para a glória de Deus. E a Luciana recebeu uma carga bem poderosa ali hoje, aqui no momento que ela estava, né, orando, intercedendo, né? E não sei se você tem reparado, mas a varoa é uma leoa, né? Quando ela pega o microfone aqui, meu irmão, e larga o aço, não tem capeta que resista, né? Mas, então, com esse fôlego aí do Espírito que você está aí, você vai ler esse texto. Esse texto aí é o texto mais importante da Bíblia. Escute isso aqui. Esse texto é o texto mais importante no que diz respeito ao princípio de autoridade. Por quê? Porque ele deixa claro que não existe autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Até aquelas que estão fazendo caquinha aí, que você está vendo fazer, seja na igreja e seja as autoridades constituídas como presidente, prefeitos, governadores, né? Por mais que isso te doa. Mas aí tem uma outra coisa que não tem a ver com o assunto aqui, mas tem a ver com o que eu estou dizendo. A questão das autoridades que estão fazendo o que não deve, continuam fazendo o que não devem, porque nós não estamos orando. E lá, Paulo, falando a Timóteo, disse isso, que quando a gente não ora pelas autoridades, nós padecemos. E por que só oração resolve essas autoridades mudar de postura ou serem arrancadas de lá? Porque o único que pode tirar uma autoridade constituída foi quem? O constituiu. Né? Então, isso é uma verdade muito grande. Assim como também, porque às vezes nos falta o conhecimento, ou porque a gente vem com aquela fala do inferno, que igreja não se mistura com política, a gente vai escolher errado. Aí Deus, né, se manifesta também através de nós. Aí a gente depois quer dizer sim, foi a autoridade que o Senhor constituiu. Aí Deus só falta falar assim, pois é, porque você fecha os olhos para uma coisa tão importante que é escolher, né, uma autoridade, e aí você acaba escolhendo errado. E aí, se a gente for entrar no mérito também, né, do sistema que nós temos, a gente fala, mas também é o sistema que escolhe. Ok, é verdade, mas a culpa também é nossa, porque se a gente orar, Deus vai lá e faz acontecer, porque Ele é Deus. Amém, amado? Você crê nisso que eu estou dizendo? Então, fala para o teu irmão assim, ó, para de reclamar mais e ora mais, e ora muito mais do que você está reclamando. Se a gente orar, o negócio funciona, irmãos. Funciona. Aquele presidente de El Salvador, Bukele, né? Ele falou uma coisa muito importante quando perguntaram como que ele resolveu o problema de segurança na nação dele. Apesar dele ter usado estratégias, usado as autoridades de segurança, ele falou uma coisa importante. Quem sabe o que ele falou na sua entrevista? Que é uma chave importante. Quem sabe? Quem viu alguma coisa sobre isso? Alguém sabe? O Marcelo, vai lá, Marcelo. Aqui. Oração. Não é isso? A Leinha também levantou a mão. Oração. Ele disse isso na entrevista dele. Eu não vou entrar aqui no mérito, irmão, que tem o plano do anticristo em andamento, que essas pessoas, de alguma forma, estão sendo peças-chave para construir o caminho, ok? Todas essas personalidades políticas mundiais que estão se levantando, inclusive com viés de direita, e que também estão contribuindo para o caminho do anticristo,
Mas não tem jeito, seja qual for a ideologia, vai ter que ser preparado o caminho. Mas algumas coisas nos chamam a atenção. Então, esta é um presidente de uma nação, de um país muito terrivelmente inseguro, violento, sendo transformado, porque também houve uma consciência de oração. Agora, tem uma coisa importante que ele está fazendo, que tem a ver com o que a gente está ensinando aqui. Ele começou a exercer a autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus também mata. Vou repetir, é forte, Brasil, é. Deus também mata. E Deus matar não significa que Ele não ama, nem é injusto. Pelo contrário, porque nos ama e é justo, Ele mata. Por que Ele mandou matar o povo lá da Terra Prometida? Porque era o povo que não queria nada com Ele, Ele sabia que não ia querer nada com Ele, e ia só contaminar o povo dele. Simples assim. Aí o povo não obedece à autoridade, não matou quem tinha que matar. O que aconteceu? Ainda fizeram alianças ainda. Deu o que deu, que você já sabe, é só ler a história da igreja. Então, uma autoridade na área de segurança, ela tem autoridade para matar. Então, a partir do momento que ela foi constituída para dar segurança, se quem não está investido de autoridade quer se levantar contra a autoridade, neste caso, desse contexto de segurança, uma autoridade de segurança matar, não corriqueiramente, não sem uma abordagem, não estou dizendo de uma forma irresponsável, mas quando há resistência, é falta de exercício de autoridade. E aí eu vi e você viu em lugares do Rio de Janeiro, que eu vou ter cuidado aqui de falar por causa do algoritmo, por causa também de gente que nos assiste às vezes que a gente nem sabe, né? Mas a gente viu quem não estava investido de autoridade botar a mão na cara de quem estava investido de autoridade e ainda dizendo assim, faz alguma coisa, encosta a mão em mim. Por quê? Porque se perdeu a autoridade. Então, quando não tem exercício de autoridade, vira bagunça, vira anarquia. E aí sim, a ideologia que a gente já sabe que a gente não acredita nela, é o que quer fazer com a nação. Quer que ela vire uma anarquia. Por quê? Aí para você ver que agora o que eles estão fazendo. Sei quem viu aí também que estava sendo aprovado, que o armamento, né, de quem não está investido de autoridade é a arma de trabalho dele. E quem está investido de autoridade não pode usar a arma para ir contra quem não está investido. Olha só que inversão de valores. O que vai dar, irmãos? Bagunça. O que vai dar? Aí sim, isso é injustiça. Amém, igreja? Você percebe como o assunto é importante? Ele também abre um leque muito grande. Então, vamos lá. Quando eu falar igreja, você ora bem, leia bem bonito. Igreja. Fala assim para a pessoa, viu? Ó, quem está dizendo é a palavra de Deus, fala. Não é o nosso apóstolo, não. É a Bíblia, irmãos. Se você não quiser entender isso, vai pagar o preço. Então, por amor às Escrituras Sagradas, temos que reconhecer que até mesmo aquelas pessoas, escute bem isso, que até mesmo aquelas pessoas que estão fazendo um mau uso da autoridade, elas a receberam de Deus. E aí, esse exemplo aqui que eu vou te dar é top demais. Porque olha o que diz aqui, ó. O
próprio Senhor Jesus. Quem? Jesus. Né? O próprio Senhor Jesus corrobora com esta verdade ao reconhecer que a autoridade de Pilatos tinha, que a autoridade que Pilatos tinha para mandar crucificá-lo, ela também vinha do céu. Porque aí Jesus está lá diante dele, e aí Pilatos, achando que é o cara, porque está investido de uma autoridade, ele diz: o senhor não sabe que eu tenho poder para te crucificar? E também poder para te livrar da crucificação? Aí Jesus falou: sabe de nada, inocente. Isso aí foi o que eu falei, não foi não. Bobinho você. Agora coloca aí, por gentileza, João capítulo 19, versículo 11, que não fala a igreja, você vai ler a resposta de Jesus para Pilatos, que apesar do que ele falou foi uma besteira, no sentido espiritual, mas naturalmente ele também estava falando uma verdade que não cabia para Jesus. Apesar de Jesus discordar dele, ao mesmo tempo ele vai lá e valida a autoridade dele. Vamos lá, a igreja. Então, e ainda Jesus ainda quebrou o galho dele, né? Falou: só fica tranquilo que a culpa não vai ser sua, não. A culpa vai sobre aquele que me entregou para você. Até porque Jesus conhecia o coração de Pilatos, e o próprio texto, né, se você ler os evangelhos, que cada um traz uma informação, você vai ver que Pilatos fez de tudo para não crucificar Jesus. E aí teve uma hora, acho que até o próprio livro de João que vai dizer isso, acho que é João mesmo, que vai trazer essa informação, que ele quer livrar Jesus, aí o povo diz assim: olha, se você livrar ele, vai dar ruim para você, hein? Porque ele está se dizendo rei, e quando o rei, era, acho que Herodes, não é isso que era da época? Era Herodes, vocês aí que estão mais antenados que eu, não lembro. O rei que estava lá no poder, quando ele souber que tem alguém dizendo que também é rei, que você está querendo poupar a vida dele, aí você vai ver, acho que era César, né? César, obrigado. Aí os universitários podem me ajudar aí, tá, irmãos? Eu não vou lembrar de tudo e eu não sei tudo, amém? E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. Estou em constante aprendizado, não sei você, mas eu estou. Então, onde eu estava? Hã? Não, onde eu estava? César, exatamente, isso aí. Que daria ruim para ele se ele absolvesse Jesus. Né? Então, percebe a coisa, como funciona? E aí, claro, e Deus permitiu o povo falar o que disse, porque tinha que se cumprir. Amém, irmãos? Jesus tinha que ser crucificado. Ponto final. Mas você vê que Pilatos, ele usa da sua autoridade para falar algo que ele não estava errado, humanamente falando. E que apesar de Jesus ter também falado para ele que ele só tinha aquela autoridade porque vinha do céu, você vê ao mesmo tempo Jesus validando quem ele era. E ele só era quem ele era porque Deus tinha o constituído, ou permitido que ele estivesse na posição que ele estava. Então isso é muito importante, porque aqui a gente vai vendo, irmãos, que mesmo que uma pessoa em posição de autoridade, ela esteja executando algo que aos nossos olhos não seja correto, ela é uma autoridade. Então isso a gente precisa entender muito bem. Então este conceito não é fácil de ser assimilado pelos homens, quando eles estão diante de abusos de autoridade, por exemplo. Então nessa hora, como essa aqui, e outras situações que você tem conhecimento que aquele líder, né, não está fazendo as coisas da forma correta, você então passa a ter dificuldade, porque você julga ser correto ou santo, né, em relação àquele líder, e aí você então tem dificuldade
de vê-lo como uma autoridade. Então, isso a gente precisa corrigir para que a gente não incorra, né, neste pecado de se levantar contra a autoridade. Fique tranquilo que durante o ensino de autoridade, nós vamos aprender como vamos lidar quando estamos, por exemplo, debaixo da autoridade de um líder que não está em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Existe uma maneira bíblica de nós fazermos a coisa certa, de nós não estarmos debaixo desta autoridade que fugiu do propósito de Deus, sem que a gente quebre o princípio de autoridade. Então, a gente vai por parte para a gente não atropelar outras lições. É desafiador aceitar o fato de que a autoridade de um líder político corrupto que esteja defraudando a sua nação, fazendo o seu povo sofrer, formando conchavos com pessoas para o seu próprio benefício. Né? Então, é um desafio muito grande a gente aceitar que uma pessoa com essas características, que tem muito a ver com a nossa nação, né? A nossa nação, infelizmente, a política, ela é corrupta, muito corrupta, né? A coisa não funciona se não tiver dinheiro, isso é muito claro, e não há problema em falar publicamente, porque, por exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo do que eu estou dizendo. Quando chega no final do ano, quando se tem uma coisa chamada emendas parlamentares. As emendas parlamentares é uma das maiores ferramentas que quem está no poder usa para aprovar o que quer e não aprovar o que não quer. Há uma chantagem, né? Por quê? Porque é uma corrupção que está generalizada na nação e a gente olhar para essas autoridades e querer aceitá-las, que elas estão ali por vontade de Deus, isso mexe com a gente. Mas aí eu repito, porque nós não estamos orando, porque nós estamos muitas vezes escolhendo de forma errada. Então, nós não podemos, irmãos, e aqui eu repito essa questão, porque a gente precisa mudar essa mentalidade. A igreja precisa abrir a visão para a política da nação. Não é fazer politicagem, não é fazer aliança com o político, mas é ter o entendimento que as leis, tudo que vai reger uma nação, tem a ver com a política. Então, essa fala de Satanás, que a igreja não se mistura com política, tem o propósito de te tornar uma pessoa ignorante no assunto. E você, sendo ignorante no assunto, você vai ser levado de forma errada, né? Aí talvez até poderíamos dizer, dentro de doutrina, embora o texto está no contexto espiritual, mas você vai estar sendo levado por ideologias que vão contrárias à palavra de Deus. Então, não feche os seus olhos para isso. Vamos orar. A nossa nação, ela tem uma promessa, e eu sei que a coisa está muito assim, acelerada com o governo mundial, mas tem uma promessa de um poderoso avivamento sobre essa nação. Antes que as coisas piorem de vez, tem uma promessa sobre a nossa nação de avivamento, de dias melhores, ainda que paralelamente a isso, o plano mundial do anticristo estará em andamento. Mas Deus tem algo maior para nós, irmãos. Você crê nisso que eu estou dizendo, irmãos? Então, a gente precisa orar muito, entendeu? Orar para que Deus intervenha, irmãos. Deus só vai intervir se a igreja orar. Vamos orar para a glória de Deus, ou continuar orando, né? Que eu sei que, graças a Deus, a nossa igreja tem um povo aqui que ora, que clama, né? Até aqui testemunhando, né? Eu tinha falado isso acho que domingo passado e quinta também, e cumprimos esse propósito. Ontem, eu e mais 3 pastores subimos um monte aqui da Vila Ruth e impusemos as mãos sobre essa região aqui toda, irmãos, e profetizamos.
tinha 4 arautos do Senhor no monte, impondo as mãos, liberando a voz profética sobre esse lugar. E com um propósito, eu coloquei isso na minha postagem, de despertar mais pastores e crentes desta região a voltar a subir o monte. Aquele monte ali, irmãos, vivia lotado de gente orando de noite e de manhã. E ontem mesmo um dos pastores que estava conosco, falando que vinha gente, inclusive de Copacabana, vinha gente da região dos lagos para vir aqui orar nesse monte. E o monte hoje não vai o crente orar mais, porque a gente sabe o que aconteceu, tem lá a comunidade, tem, né, lá os meninos lá, enfim. Mas os próprios meninos sentem falta. Aí o pastor Flávio, que é até pastor lá na comunidade, ele gosta muito, ele não sai dos montes, né? Ele vai para o monte quase todo dia. E ele subia muito ali e ele dava uns glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, quando ele muitas dessas vezes descia, os meninos os meninos falavam assim: pastor, estava no monte, né, pastor? Estava recebendo daqui. Aí ele parou de subir lá. Ele vai em outros hoje, por causa, né, da situação toda. Aí disse que alguém já disse dos meninos assim: pastor, Deus vai te cobrar, porque você não está dando os glória lá em cima. Eles querem que a gente vá lá, irmãos, orar, amém? Então, nós estamos o quê? Ontem, 4 homens de Deus dessa região reativou aquele monte ali para oração. E nós estamos com o coração de ir uma vez por mês ir. E agora, dia 4 de janeiro, primeiro sábado de janeiro, nós vamos. Se você quiser ir, é nós. Porque a gente foi primeiro, eu não quis falar para ninguém assim para ir, que a gente foi romper, né? Tínhamos que romper. E rompemos lá. Então agora nós vamos, e eu falei para eles, agora vamos ver se a gente leva um grupo com a gente da igreja. Por quê? Imagina que primeiro sábado do ano, de repente alguém acorda, olha para um monte lotado de crente, irmãos. Olha que maravilha, profetizando, levantando mãos santas, para que possa abençoar, como está lá do livro de Timóteo. Olha que coisa linda. Vai mudar a realidade, irmãos. Olha, quando na minha adolescência, na minha juventude, eu era membro da Shalom, a gente, uma vez por mês, a gente subia ali um monte. E eu não vou dizer aqui qual era o propósito, para não também gerar uma ideia de intolerância religiosa, mas a gente tinha um propósito de orar ali por algo. E nós vimos resultados. Nós vimos a igreja viver um grande avivamento também naquela época. Deus fez coisas tremendas. A violência foi banida dessa região. O Morro do Tamanco ali não tinha nada do que tem hoje. Então nós vamos ver tudo isso mudar se nós exercermos a nossa autoridade em oração, em clamor, em profecia. Então nós vamos ver essa região ser sacudida pelo poder de Deus, amém? Mas para que isso aconteça, tem que haver exercício de autoridade e poder e oração, intercessão para a glória de Deus. Então fica aí a dica aí para a gente poder estar se unindo para orar. E vai ser 6 da matina, hein? Este conceito, já falei, né? Então a gente estava falando aqui sobre a dificuldade que a gente tem de aceitar que uma certa autoridade, por estar fazendo coisas erradas, seja constituída por Deus. Mas temos que enfrentar esse desafio. A verdade incontestável é que não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Em segundo lugar, diga comigo, a autoridade
é uma conquista. Para que a autoridade investida por Deus não se converta em autoritarismo, ela precisa ser conquistada entre os liderados. Como investidura divina, a autoridade é uma via de mão única, enquanto conquista é uma autoridade, a autoridade torna-se uma via de mão dupla. Então, como investidura é mão única, mas quando se trata de exercício da autoridade, ela é de mão dupla. Por quê? Tanto quem exerce de quem obedece ao comando. Onde a ação de quem lidera é refletida de volta, através da vida dos liderados. É maravilhoso quando um liderado se submete ao seu líder, não apenas porque esse líder tenha recebido uma investidura divina, mas também porque a confiança do liderado foi conquistada. Esse é o tipo ideal de liderança. Nosso maior exemplo sempre será Jesus. Ele não precisava lavar os pés dos discípulos, porque ele era maior do que eles. Ele foi o único ser perfeito entre nós. Ele nunca pecou. Então, por quem ele, sendo quem ele era, lavou os pés dos discípulos? Ele lavou os pés de seus discípulos justamente como um ato para gerar uma empatia dos seus liderados, seus discípulos, para dar o exemplo, para conquistar, né, a sua autoridade. Então, quando um líder, ele sabe cativar o seu liderado, quando ele se torna exemplo do seu liderado, ele conquista a sua autoridade. Uma coisa muito ruim que muitos líderes, principalmente lá atrás, era que havia uma mentalidade errada, que às vezes delegar a autoridade, ou às vezes até mesmo compartilhar algo com os seus liderados, significava perda de autoridade. Mas não, isso não é verdade. Quanto mais você delega autoridade, mais autoridade você conquista. Quanto mais você é um líder transparente, quanto mais você é um líder que traz a igreja para enxergar o que você está enxergando, mais autoridade você conquista. E eu sou prova disso, são 17 anos de ministério, mas tudo aquilo que Deus vem me orientando nesses 17 anos como visão de reino, como uma visão ministerial, eu faço questão, principalmente à luz da palavra, de levar vocês a ver o que eu estou vendo. Ainda que você possa, por fé, não conseguir enxergar tudo que eu estou enxergando, mas eu procuro, de alguma maneira, levar para você a visão de forma clara. Isso não quer dizer que eu estou dando uma satisfação e isso vai me gerar algo como um desrespeito à minha autoridade. Não, isso vai me gerar autoridade. E se houver alguém que desrespeite esta autoridade, aí eu sei o meio, e a gente vai ver aqui qual é o meio de corrigir isso. E aí é a pessoa com Deus. Vocês estão com calor, irmãos? Quer que ligue o ventilador? Ah, tá bom. Só você. Oh, meu Deus. Senhor Deus, só para o vento. Não, a brisa suave ali sobre a tua filha ali. Não é menopausa e andropausa não, né? Ah, tá certo. Fala aí, amor. Por quê, amor? Foi só para brincar. Oi? É porque, calma. É que ela falou que o Marcelo também tá. É que você não viu. É que você não viu. Entendeu? Eu sei que andropausa de homem. Obrigado. Então, Jesus, irmãos, olha que coisa linda.
Olha que coisa linda, irmãos. Jesus, sendo quem ele era, ele lavou os pés dos seus discípulos. Tu quer ver um outro texto que mostra esse exemplo de Jesus? Filipenses capítulo 2. Que Paulo está nos ensinando a ser como ele foi, quando estava aqui na terra. Que sendo como Deus, não usurpou. Sendo quem ele era, ele se humilhou. João fala, ele se fez como um de nós. Então Jesus nos deu o maior exemplo de autoridade. E lavando os pés dos discípulos, se esvaziando de si mesmo, o da sua glória, da glória do Pai, ele não perdeu a sua autoridade. Então isso é tremendo demais. Jesus sabia, como ninguém, que conquistar os seus subordinados é um dos segredos da autoridade espiritual. Jesus era um cavaleiro com as mulheres, um grande amigo dos homens, um pai querido para as crianças, um homem firme para os seus inimigos e um pesadelo para o diabo. É por essas e outras que o temos como nosso modelo maior em todas as áreas da vida. Jesus foi e é aquilo que nós sonhamos ser. Efésios 4:3, coloca aí, por favor. Então, Jesus nos dando um grande exemplo. E tudo que nós precisamos é desejar ser como Ele, como Paulo expressa nesse texto. Amém? Leia, igreja. Então esse deve ser o nosso alvo, né? A gente chegar à estatura de Cristo, né? Uma vez que a palavra cristão significa pequenos cristos. Ser igual a ele não no sentido de poder como ele tem, né? Mas de ser como ele em caráter, né? Refletir o seu caráter. Então, líder, você quer aqui um conselho? Conquiste os seus liderados. Traga os seus liderados para perto. Honre os seus liderados. Na sexta-feira agora nós tivemos o último encontro de líderes aqui da igreja, líderes de células, e eu ampliei para os evangelistas também. E eu tinha que tratar realmente alguns assuntos. E de alguma maneira a gente queria honrá-los. Então a gente preparou uma janta, simples, mas uma janta, num lugar diferente, que foi ali no Celebre. Compramos um sorvetinho, aleluia, glória a Deus. Com um refrigerantezinho, uma Coca-Cola, coisa simples. Mas foi como eu disse para eles ali no nosso encontro. O que eu disse para eles? Eu disse, vocês merecem muito mais do que esta janta. E eu falei para eles uma coisa que Deus conhece o meu coração e sabe que o que eu vou falar não é demagogia. Se a igreja hoje pudesse, eu daria ali, não que eles estão fazendo para receber recurso, nem isso. Eu estou falando como uma expressão de honra, como uma expressão de reconhecimento. Eu falei assim, se a igreja pudesse hoje, além dessa janta, eu daria aqui uma oferta, uma semente de R$1.000 para cada um. Como eu gostaria de fazer isso? E repito, não é porque eu estou pagando pelo que eles fizeram, mas é aquele sentimento da honra, de querer de alguma forma compensar, recompensar, sabe? Eu sei que a igreja não pode fazer isso hoje, mas eu sei também que aquele que o chamou vai fazer até melhor do que eu, até mais do que os R$1.000. Mas eu falei para eles assim, olha, mas entendam que esta simples janta aqui, esta simples sobremesa é uma ação nossa, como seus pastores, de dizer para vocês assim, olha, nós somos gratos pela sua vida, nós reconhecemos que vocês pagam o preço conosco, que vocês dão o sangue de vocês para cuidar de vidas que Deus tem nos dado aqui nesse ministério. Por mais simples que foi, qual é o liderado que não se sente honrado, que não se sente feliz? Sabe o que vai acontecer?
cada dia mais ele vai respeitar a minha autoridade. É simples assim. E viu, às vezes não precisa nem fazer tanto. Então, você que é líder, procura sentar com o seu liderado, pergunta. Muitas vezes eu começo os encontros dos líderes aqui, não é perguntando como que está a sua célula, não é perguntando se ela está crescendo. Eu pergunto como que vocês estão. Como que está a família de vocês. Vocês estão precisando de alguma coisa? Uma das coisas que a pastora falou lá ontem, na sexta-feira, foi: olha, nós pastores ficaremos muito chateados com você, se você passar por algum tipo de luta, por algum tipo de privação e nos ocultar. Vocês têm pastores, nós estamos aqui para cuidar de vocês. Aí depois eu endossei a palavra e falei: olha, não achem que vai nos incomodar, se tiver que ligar, se tiver que abrir o coração. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ela entender que vale a pena se submeter ao ministério do Senhor, à autoridade, aquilo que Deus está fazendo. E Jesus, que era Jesus, usou este artifício, usou esse segredo. Elogie. É o mesmo que um pai cuidando do seu filho e uma mãe. Porque o problema de pais hoje não é chamar a atenção do filho, mas é nunca elogiar quando ele faz o que foi certo também. Você tem muitos pais que só massacram o filho, mas é incapaz de dizer: cara, você foi fera aqui. Ontem a Isabel estava descarregando a atenção dela, fazendo lá, pintando uma casa. Que obra de arte! E eu falei: uau, que coisa linda, filha. Que coisa top. Mas se ela estivesse fazendo uma coisa errada, eu falei assim: filha, está errado. Mas ela não ia desrespeitar a minha autoridade, sabe por quê? Porque ela sabe que eu falei que está errado, porque está errado, mas ela sabe também que quando ela faz algo bom, eu também exalto, eu também elogio. Larissa esses dias também fez algo, e eu estou sempre validando elas, eu estou sempre validando o que elas fazem, como também estou sempre corrigindo quando tem que corrigir. Então, como líder é a mesma coisa. Chama a atenção do seu liderado quando você tem que chamar, quando tiver que chamar. Mas o elogio também. Fala para ele que o que ele fez foi top demais. Foi surpreendente, foi legal. Você vai ver como que a sua autoridade, ela vai fluir de uma forma muito tremenda. A gente está falando aqui do ponto de que a autoridade deve ser conquistada. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, diga comigo: a autoridade é a base do poder. Preste atenção. Nem todo mundo que tem poder tem autoridade. Nem todo mundo que tem poder tem autoridade. Porém, todo mundo que tem autoridade tem poder. Poder é diferente da autoridade. A gente vai aprender isso aqui. E a gente vai dar exemplos para entender isso. Assim como Deus é a base da autoridade, a autoridade é a base do poder. Qualquer pessoa em posse de uma arma de fogo, sem um distintivo, corre o risco de ser presa, porque trata-se de poder desacompanhado de autoridade. A arma de fogo é o poder, enquanto o distintivo é a autoridade. Um policial não precisa usar o seu poder para parar um veículo. Por exemplo, basta usar a sua autoridade. Então, qualquer pessoa aqui hoje, se um policial fizer só assim, ou fazer o apitinho dele lá, todo mundo vai parar. Por que parou? Porque você sabe que ele foi investido de uma autoridade. Viu lá? A questão da investidura. E isso tem a ver com veste mesmo, ser vestido, E aí, por isso que tem uma coisa chamada uniforme. Que aquele uniforme é o símbolo da investidura que ele recebeu.
Se eu pegar ali na rua e começar a fazer assim para os carros parar, pode ser que alguém pare em consideração que é alguma coisa, né? Eu estou pedindo parar por alguma coisa, mas ele pode me ignorar também. Agora, se eu tiver ali com uma farda, né? Deixa eu usar aqui a palavra mais correta, uma farda, e fizer assim, vão parar. Por quê? Aquela investidura comunica que eu estou investido de uma autoridade. Agora, nenhum policial com uma farda precisa vir pegar a arma e chegar na frente da rua ali e ficar apontando a arma para que alguém pare. Ele não precisa fazer isso, né? Quem está entendendo aí? Então, essa declaração acima nos leva a pensar se não deveríamos focar mais na autoridade do que no poder. Isso é muito importante, sabe por quê? Tem muita gente só querendo poder. Tem muita gente só querendo posição de poder. E aí não tem autoridade. E às vezes, olha só que terrível, a pessoa está tão querendo o poder, que até quando ela é investida de autoridade, ela não exerce autoridade, porque ela só está focada no poder. Aí ela pisa em cima, aí ela é arrogante, aí ela é autoritária, né? E aí não funciona. Então, se tem uma coisa que nós precisamos aprender aqui nesta manhã, é que não foque a sua vida em poder, mas na autoridade. Amém? Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Não vou ler não para a gente ganhar tempo. Ele não disse poder. Olha que coisa tremenda. Ele não disse primeiro que nos deu poder. Ele disse que nos deu autoridade. E aí presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Existem algumas Bíblias. Isso está em Lucas 10, 19. Preste atenção aqui em mim. Existem Bíblias, versões de Bíblias, que nesse texto diz assim: eis que vos dou poder. Esta tradução está errada, ok? A palavra ali no grego é exousia, autoridade. Eu estou dando esse toque aqui, porque tem diferença. A gente está aprendendo aqui hoje que uma coisa é ter poder, outra coisa é ter autoridade. Então, quando você lê lá numa versão, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder, ou vos dei poder, a palavra ali, poder, não está traduzido da forma correta. Então, procure a tradução sempre, que acho que a NVI vai ser assim, autoridade. Eis que vos dei autoridade, exousia no grego, e não dunamis. Isso faz todo sentido, principalmente agora no que estamos aprendendo. Então, olha que coisa tremenda. Jesus primeiro nos deu autoridade. Isso é tremendo demais. Então, ele não disse poder, ele disse autoridade. E por quê? Porque ele sabia que o poder acompanha a autoridade. Se o poder for praticado desconectadamente da autoridade, torna-se ilegal. A maior prova disso é que Jesus nos prometeu poder, como está lá em Atos 1:8, também não vou ler para a gente ganhar tempo, somente depois de ter delegado autoridade. Então, primeiro, lá ele falou que nos daria autoridade. Depois ele disse, agora eu vou dar poder, depois que eu for ressuscitado, né? Aí ele foi e disse lá, depois de ressuscitado, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Muitos perseguem apenas o poder, porque poder, preste atenção, porque poder não precisa ser legítimo. Tem muita gente exercendo poder sem autoridade, né? Isso é terrível, isso é um pecado gravíssimo. Resistir à autoridade instituída por Deus produz consequências inevitáveis para quem quer que seja. O poder foi prometido por causa do mundo. Isso aqui eu achei muito tremendo. Diga assim comigo: o poder foi prometido por causa do mundo e não por causa da igreja. Deus sempre desejou que a igreja vivesse pela autoridade. Coisa linda. Digam comigo também, Deus sempre desejou que a igreja vivesse pela autoridade.
Porque a autoridade opera sobre, porque a autoridade opera sobre o amor e a obediência. Aqui está a diferença. Quem quer exercer só poder, o amor e a obediência passa longe. Mas a autoridade não. Quem quer viver debaixo da autoridade, quer viver em autoridade, ela está debaixo dessa premissa, ela está operando em amor e obediência. Enquanto que o poder se impõe pela força. Se um assaltante apontar um revólver para a cabeça de sua vítima e pedir todo o seu dinheiro, a vítima não terá outra opção senão entregar tudo, por mais inconformada que ela esteja. Ela não terá opção. O poder se impõe em qualquer situação. Veja que no texto de Atos 1:8, Jesus disse que quando o poder viesse sobre nós, nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A manifestação do poder é intencionalmente para o mundo e para Satanás. E por que disto? Porque eles não têm a intenção de obedecer a Deus naturalmente, e muito menos por amor. Então, a autoridade é o que conduz a igreja. Por quê? Porque a igreja, aí eu estou falando de igreja verdadeira, de crente verdadeiro. A igreja, ela está disposta, por amor, a se submeter e a obedecer à autoridade. O mundo e Satanás não. Ele quer resistir à tua autoridade. Aí o que Deus fez? Nos deu poder. Porque o poder é que faz com que eles se manifestem. Vou te dar um exemplo. Um demônio se manifesta aqui numa pessoa e eu vou expulsá-la. Aí ela quer resistir à minha autoridade e diz que não vai embora. E aí por que eu expulso esse demônio? Porque Deus me deu poder. Então, no exercício da minha autoridade, o poder se manifesta. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de espíritos imundos me resistir e eu falar a seguinte palavra: você vai me resistir? Então eu vou começar a mandar te queimar, porque eu tenho poder. Claro que nele. É indiscutível, amém? Não precisamos perder tempo com isso. E aí ele ri, faz gracinha, que cada manifestação é uma experiência. Aí eu começo a mandar queimar. E ele começa a gritar, grita. Aí daqui a pouco ele começa a falar, deixa eu ir embora. Por que ele está indo embora? Porque eu manifestei o poder. Deu para você entender? Estou tentando que ser o mais didático possível, irmãos. Aliás, nem tem ninguém aqui pregando comigo. Eu não sou o Marcelo. O Marcelo não gosta. Eu gosto de música. Você está ruim, meu filho? Ô, Jesus, toma o teu servo na tua mão. Renova a saúde dele, as forças dele, os dedos dele. Jesus, manda mais tecladista para cá, Jesus. Manda mais, Deus, que o outro Senhor levou lá para o outro lado, lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto vazio, irmãos. Eu gosto de pregar. E ainda mais que assim, eu tentando ser didático, eu dou muita pausa, né? Eu não estou pregando naquela coisa como eu prego, né? Aí, cadê então Pedro? Vai lá, Pedro, deixa eu usar, dedilha ali um baixinho, né? Tranquilo, mas nem tanto para ninguém dormir, amém? A igreja é diferente, a igreja ama Jesus e obedece. Não porque ela esteja com uma arma apontada para a sua cabeça, mas sim porque o ama. Então nós amamos ao Senhor. E por amarmos a Ele, nós nos submetemos à sua autoridade. Nós obedecemos ao seu comando. E quando entendemos o princípio de autoridade, a gente vai aprender, que é o que já estamos fazendo, que Ele levanta homens e mulheres investidos de uma autoridade. Então, aqui na terra, quem Ele levanta para conduzir um ministério? Um pastor, uma pastora,
E aí a gente tem outros títulos, né? Bispos, apóstolos, enfim. E aí você precisa, por isso que eu sempre falo aqui na igreja, quando eu falo para você assim, ó, você precisa conhecer e certificar da autoridade que está diante de uma igreja, para que você não incorra de cair no princípio de uma quebra de princípio de autoridade. Por quê? Porque você, por exemplo, não pode ter dúvida de quem aí eu falo eu mesmo, William Leonardo Barros de Oliveira, que é o seu pastor, o seu apóstolo, de quem eu sou em Deus para você, de quem a pastora Graça é para você. Se as nossas ações, nosso ensino, ele não te convence de que estamos investidos de uma autoridade, é melhor então que você ore pedindo a Deus um direcionamento. Por quê? Porque senão você vai se levantar contra a minha autoridade. Só que você se levantar contra a minha autoridade, você está se levantando contra o próprio Deus, e a gente vai aprender isso. É muito sério isso, irmãos. E isso está acontecendo em muitos lugares. Então, nós não podemos cair neste erro. Nós estamos aprendendo. Aí onde eu falo, uma igreja com 400 membros. Cadê os 400 membros aqui nesta manhã? Eu puxei a orelha dos líderes, dos evangelistas. E eu vou te dar um conselho aqui. Quando você não vê o seu líder aqui, ora por ele. Não o confronte. Não o desrespeite. Mas ora, Senhor, meu líder não está sendo exemplo para mim. Exceto os que trabalham, exceto os que estão, às vezes, passando por uma situação de saúde, ou às vezes uma situação familiar, ou até mesmo uma situação necessária que às vezes acontece. E eu já mandei hoje ali no grupo ali, enquanto estava aqui no culto, e eu falei para eles: enquanto vocês não tiverem compromisso, vocês não podem exigir compromisso dos seus liderados. Se tem uma premissa no que diz respeito à liderança, que é uma verdade, é a seguinte: o liderado reflete o líder. Então, se nós não formos exemplo para vocês, como que vocês serão conduzidos e como vocês vão aprender? Eu não posso ensinar o que eu estou ensinando para você se eu fui alguém no meu passado que desrespeitou a autoridade. E hoje eu olho para trás e tenho no meu currículo de crente que eu obedeci todas as autoridades que estavam sobre mim, todas. E hoje todas elas são meus amigos, ministro nesta casa. Me respeitam hoje, porque hoje eu estou na mesma posição de autoridade que um dia eles estiveram sobre mim. Nenhum deles, se você buscar saber, vai dizer que eu gerei rebelião, que eu vivia batendo de frente. E quando eu entendi no ministério que eu não estava mais conseguindo entender a visão que o líder estava colocando, eu fui lá e falei: eu preciso ir. E houve até uma tentativa, e entendo que eu faria o mesmo, de que eu ficasse. E sabe o que eu falei? Se eu ficar aqui, eu vou te dar problema. Então, para não te dar problema, eu preciso ir para um outro lugar. Eu entendi que o meu tempo aqui acabou. Eu já estou te dando, inclusive, a planta de como resolve quando a gente está debaixo de uma autoridade que a gente não reconhece mais ela, porque a gente, às vezes a gente tem razão, às vezes a gente realmente está vendo que ela se desviou do propósito. Como pode também você achar que desviou e não, você que está equivocado, também pode acontecer. Mas seja qual for o argumento, não é se levantando contra a autoridade que você resolve. É orando primeiro ora, não sai também, não sai saindo. Ora. Por várias vezes eu orei também, e vi que não era hora, vi que eu estava equivocado, vi que eu não estava entendendo. Às vezes eu também percebi algumas coisas que não era, e orava, daqui a pouco o próprio líder, ele vinha e se corrigia. Por que eu tenho que orar quando um líder estiver, na minha concepção, fora do propósito?
Porque o único que pode corrigir ele é quem o constituiu. E eu estou orando para quem? Para aquele que o constituiu. Deu para entender, irmãos? Então, primeiro ora. Orou, você não viu o resultado. Você continua achando que você está certo naquilo que você está pensando, que o líder perdeu o propósito. Ok, então, Senhor, eu entendi que o meu tempo acabou aqui. Me mostra um outro ministério que eu preciso estar congregando. É assim que se resolve. Não é se levantando. Não é se levantando. Diga-se comigo, quarto lugar, é sábio ceder à autoridade. Quando o líder precisa fazer uso do poder que acompanha a sua autoridade para se fazer respeitado, significa que o liderado já não está mais servindo por amor. Vou repetir, tá aqui? Porque tem os dois lados, irmãos. Tem o autoritarismo da vez de um líder. Ele só quer exercer o poder e não a autoridade. Ele não conquista, mas também muitas vezes tem o inverso. O líder faz por onde conquistar a autoridade, mas o liderado mesmo assim não obedece, não anda alinhado. Então eu vou repetir. Quando o líder precisa fazer uso do poder, e por que ele precisa fazer uso do poder? Porque o bonito é bonito e não quer obedecer. Então eu estou falando aqui de alguém saudável, não estou falando de um líder autoritário, estou falando de um líder de excelência que fez o dever de casa, exercendo a sua autoridade para conquistar a autoridade do seu líder, do seu liderado. Mas quando ele não conquista, que ele precisa usar do poder. Então essa é a questão aqui. Quando o líder precisa fazer uso do poder, que acompanha a sua autoridade para se fazer respeitado, significa que o liderado não está mais servindo com amor. Não está servindo mais com amor. E eu vou mais, não está aqui. Talvez nunca nem teve amor. E não é amor pelo líder, não. É amor pela obra. É amor pelo reino. Amor pelo evangelho. Amor por Jesus. Porque se você ama Jesus, se você ama a palavra, se você aprendeu a palavra e quer se submeter a ela, e o seu líder é um líder de excelência, é uma líder de excelência, então você vai amá-lo, amá-la e vai respeitar, vai obedecer. Então se você não faz, é porque você não ama, ou nunca amou. Então há muitos casos de líderes espirituais que foram forçados a usar do seu poder para inibir uma tentativa de rebelião, ou algum tipo de insujeição, porque a sua autoridade já não estava mais sendo respeitada. Digam comigo, é sábio. Repita comigo, sábio é aquele que serve a autoridade antes do poder. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder machuca. Então o que a gente está aprendendo aqui agora? Que quando o meu líder, quando a minha líder está fazendo por onde? Conquistar a minha autoridade. Quando ele está fazendo o dever de casa e eu não obedeço, ele vai ter que exercer poder para me corrigir. E machuca. E quantas vezes eu tive que usar o poder nesse ministério para corrigir um líder, para corrigir uma ovelha? Quantas vezes? Quantas vezes? E infelizmente a maioria, quando você vai exercer o poder para corrigir, mete o pé. Aí mostrou que ele nunca foi ovelha mesmo. Aí mostrou que ele nunca foi submisso mesmo. Porque a única coisa que justificaria o exercício do poder, ele não ser tratado para ir embora, é se quem está exercendo o poder não estivesse exercendo a autoridade antes. Aí tudo bem, foi uma justiça. A pessoa só quer me machucar, estou fazendo, estou procurando sempre obedecer, tudo bem. Aí até o caso que eu falei que você já entendeu que aquela pessoa não tem exercício de autoridade, ela só quer exercer poder. Então, eu não quero mais estar debaixo desse jugo, eu vou procurar meu rumo. Agora, você deu mole, você errou e não quer ser lapidado, não quer ser tratado, não dá. Não dá. E aqui, irmãos, olha aqui para mim, vocês que chegaram recentemente aqui.
Se tem uma coisa que eu não negocio, irmãos, é minha autoridade aqui dentro. E você pode ter certeza, eu me esforço muito para conquistar a submissão sua à minha autoridade. E saiba você que eu sei tanto exercer autoridade como eu sei exercer poder. Aqui eu não deixo ninguém se crescer. Não quer obedecer à autoridade, você pode ter certeza, eu vou exercer poder contra você. Eu falo, por exemplo, a primeira consagração de evangelistas aqui, eu falei para eles assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com a mesma facilidade que eu tenho de separar vocês para o ministério, de liberar uma unção sobre a vida de vocês em obediência ao que o Espírito Santo está me direcionando, eu vou ter a mesma facilidade para colocar você no banco se você, por alguma razão, achar porque você agora recebeu uma unção de evangelista, você agora é igual ou mais que eu aqui dentro. Talvez uma fala até ouvindo assim desnecessária. E no dia que eu falei isso, eu disse assim, aí eles piraram comigo. Nesse dia eles piraram comigo. E você vai pirar com o que eu vou dizer para você. Mas eu vou falar o desfecho disso. Aí eu disse, inclusive, no nosso meio aqui, no meio de vocês que eu vou consagrar, tem um Judas. E Deus mandou eu consagrar o Judas. Só uma perguntinha, Judas foi discípulo de Jesus? Ah, então tem Judas também, viu? Está pensando que para mim foi fácil? Mexe com a nossa razão ou não mexe no negócio desse? Então já sabe que o cara é Judas e vai consagrar ele? Pois é, Jesus sabia que o Judas ia ser Judas, vai chamar ele para ser discípulo. Aí regalaram o olho assim para mim na hora. Falei, mas no tempo certo Judas vai colocar a cara para fora, porque chega uma hora que Judas entrega o ouro e se vende por pequenas pratas. E o tempo foi passando. 2 anos depois, o Judas botou a cara para fora. E aí, detalhe, não precisou nem eu dizer. Os próprios disseram assim, agora fez sentido o que o senhor falou. Aí fizeram igual os discípulos, Senhor, quem que vai te trair? Perguntaram para mim, é fulano? E aí sabe o que aconteceu quando Judas se manifestou? Eu exerci o poder que me foi dado. E não foi autoritário, não humilhei, fica tranquilo. Quando eu falo que eu vou exercer poder, fica tranquilo, que eu não vou te humilhar, entendeu? Mas se tu entrar numa, a gente vai conversar, aí o negócio vai ficar, né? Mas enfim, irmãos, faz parte. Faz parte. Essa semana, não vou falar quem, mas uma das mexidas a gente estava falando sobre isso. Falando sobre liderança. Ela, pai, aquilo que o senhor fala mesmo, pai. Tem Judas, tem Tomé. É isso aí mesmo. Tem Pedro. Irmão, Jesus é fera demais. Como diz a Isabel, é brabo. Você está pensando que aqueles 12 discípulos que Jesus teve, cada um com um temperamento, com uma fragilidade, foi para quê, irmão? Foi para nos ensinar o que nós iríamos lidar, com quem iríamos lidar. Cada discípulo daquele ali é um tipo de pessoa da igreja. E eu sempre falo, eu não estou iludido com ninguém, irmãos. Tem um monte de líderes comigo, mas tem Judas. Tem Tomé, irmãos. Você está pensando que está todo mundo rindo para mim, batendo as costas, eu te amo, irmão apóstolo, dá um presentinho, dá uma oferta aqui. E tu está pensando que estou iludido? Não estou, irmãos. Eu estou sempre preparado para apunhalada nas costas. E eu ensinei as minhas filhas, sabe por quê? Tem filhos de pastores hoje, filhas de pastores desviados, desviadas, porque viram igrejas, lideranças maltratarem os seus pais pastores. E eu sempre blindei elas.
Sempre preparei elas para o pior. Falei assim, olha, não se iluda. Todo mundo que vocês veem batendo nas minhas costas, me amando, ou dizendo que me ama, me levando para passear, pagando meu jantar, me pagando meu lanche, me dando um presente. Não se iluda. Prepare-se, porque um dia ele vai botar a cara para fora, ela vai botar a cara para fora. Ou pode, né? Não vai, né? Até seria injusto eu dizer isso, mas pode colocar a cara para fora. No sentido de ser alguém que está ali maquiado, irmãos. E sabe por que eu tomei esse caminho, irmãos? Eu tomei uma decisão. Quando eu descobri que 80%, quantos por cento? 80% de pastores que morriam era por causa de decepção, de frustração no ministério, por causa de maltrato, por causa de líderes se levantando contra, eu tomei uma decisão. Eu não morro dessa coisa mais. Eu não vou ser. E aprendi uma outra coisa. E espere eu terminar a fala para você entender. Eu não morro pela igreja, irmãos. Escute o que eu vou falar para você. Seu pastor aqui, a sua pastora ali, nós não vamos morrer pela igreja. Pergunta por quê? Porque Jesus já morreu por ela. Eu morro por Jesus e pela sua causa. Se isso envolve o morrer, cuidar de você, é outra história. Mas igreja, irmãos, morrer pela instituição igreja, não dá. Por isso que quando não tem submissão à autoridade, ainda mais eu sei que eu procuro trazer transparência, ensinar, eu exerço o poder. E se eu não exercer esse poder, irmãos, meu Deus do céu, nós não estávamos onde nós estamos hoje, e talvez eu não era nem o pastor mais da igreja. É que eu não tenho tempo, talvez aqui na live não caberia contar uma experiência que eu passei aqui no início do ministério. Porque o tempo nos forja também. Quando você vê às vezes um pastor com dificuldade, não estou dizendo que não estou dizendo que são todos, mas quando você vê um pastor com dificuldade de delegar, pode ser que foi porque muitas traições houveram. Muitas traições houveram. Então não é fácil não. Eu vou terminar, irmão. Faltou só 2 só. Eu estou só olhando aqui o que eu posso pular aqui. Então, para fechar esse ponto, o poder de Jesus é para o mundo crer que Ele é o enviado de Deus, enquanto que a autoridade é para os seus filhos amados. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja opera em autoridade para ela própria, mas para o mundo em poder, para que eles creiam, né? Para que eles creiam. Quinto lugar, quem ama a Deus se submete. Diante de tudo que for ensinado, não nos resta dúvida de que a submissão à autoridade é uma questão de amor a Deus e não aos homens. Quem ama a Deus não tem dificuldade nenhuma de se submeter a alguém estabelecido por Ele. O amor a Deus nos sustenta em tempos de crise e dificuldade. Esse amor também funciona como um escudo protetor contra as investidas do diabo, que vem para nos fazer quebrar princípios vitais que o Senhor estabeleceu para o nosso próprio bem. Todas as vezes que Satanás incita alguém a quebrar o princípio de autoridade, ele tem em mente a destruição daquela pessoa, porque ele sabe melhor do que ninguém as consequências irreversíveis deste fato. É por isso que eu disse que quando você não obedece à autoridade, não se submete à autoridade, quando você se levanta contra a autoridade, você se assemelha a Satanás. E você pode ter certeza que é ele que está te influenciando. Então, pense bem quando você for se levantar contra uma autoridade, porque você pode estar abrindo uma grande porta para Satanás entrar na sua vida e também bagunçar com você. E isso não vai ser bom, porque as consequências são terríveis. Em sexto e último lugar, o exemplo de Davi. Irmãos, aqui para mim,
eu queria, esse ponto aqui ele é um pouquinho mais extenso. Eu quero terminar nesta manhã. Talvez até eu vou ler um pouco mais aqui para poder trazer todo esse conteúdo. Olha aqui para mim. Porque o maior exemplo, escute bem, o maior exemplo para mim na Bíblia de respeitar a autoridade, a unção de alguém que foi rejeitado por Deus, para a gente entender a seriedade do que é uma pessoa investida de autoridade, é o exemplo de Davi. Porque Davi foi ungido rei 40 anos antes, se não me falha a memória, de ser instituído rei. Quando Deus tinha rejeitado Saul, porque não se submetia à sua autoridade. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? 3. Então, o exemplo de Davi para mim, ele é muito tremendo. E aqui, eu tenho uma experiência muito forte com isso, porque eu tive uma situação na minha trajetória cristã, que uma passagem por um lugar, que o líder estava com uma situação grave. E eu não ia me levantar, eu já tinha essa consciência de não se levantar. Então, o que eu ia fazer? Sair, como eu saí. Só que eu falei assim, só que eu não vou lá pedir a bênção. E por que eu falei que eu não ia pedir a bênção? Porque o tal líder estava numa infração grave. Ali eu aprendi como nunca sobre autoridade. E aí, felizmente, eu comentei com um amigo de trabalho que era pastor. E ele disse, não faça isso. Se ele ainda é o pastor da igreja, você tem que ir lá e pedir a bênção dele. E não era caso de adultério, não era, mas ele ainda falou assim para mim, inclusive se ele tivesse em adultério. Se ele ainda é o pastor da igreja, ele é a autoridade sobre a sua vida. Aquilo para mim foi difícil de entender, de engolir. Aí foi quando eu fui me aprofundar sobre o assunto de autoridade espiritual. E o mais clássico que tem é do Altmani, autoridade espiritual. E aí quando eu cheguei em Davi, quebrou toda a minha resistência sobre o que eu estava pensando. E aí o que aconteceu? Eu saí desse ministério, que eu fui dei só uma passada, e pedi a bênção ao pastor, mesmo sabendo que ele estava naquela situação. Mas ele era o pastor da igreja. Se ele não fosse, era outra história. Só o pastor que estava acima dele poderia corrigir ele. Então, isso é muito sério. Então vamos lá. Davi nos ensina, eu vou ler mais, tá, gente, agora. Davi nos ensina muito com a sua experiência com Saul. Ele viveu na pele essa tentação de se rebelar. Saul deu a Davi todos os motivos que ele precisava para começar um motim contra o seu ministério. Porém, Davi conseguiu alcançar o raro entendimento de suas verdades. A mídia aí não precisa colocar os versículos, ok? Quando alguém se rebela, ele não está ferindo apenas a pessoa que ocupa aquela posição de liderança. Ele fere a investidura de autoridade que Deus pôs sobre tal pessoa. É importante saber isso, porque a maioria das pessoas que traem seus líderes apresentam motivos humanos, lógicos, achando que eles os isentarão das consequências. Tais pessoas não entendem que, por mais errado que esteja o líder, ele ainda detém uma investidura divina, que não pode ser violada. Davi conseguiu ver a diferença entre o homem Saul, o qual estava em pecado, do rei ungido que recebera de Deus uma delegação de autoridade. Ele estava em pecado? Estava, mas ele era ainda o rei de Israel. Isso levou Davi ao segundo acerto. Davi entendeu a diferença entre a obediência e a submissão. Quando ele percebeu a corrupção de Saul,
Ele sabia que não seria possível obedecê-lo em tudo, mas ele ainda tinha o dever de ser submisso à investidura de autoridade que estava sobre Saul. Portanto, submissão é uma questão de fidelidade a um princípio, enquanto que obediência é circunstancial. Quando o líder se corrompe e começa a dar ordens que ferem princípios bíblicos, nós não somos forçados a obedecer tais ordens, mas isso não nos dá o direito de perseguir esta pessoa, de tentar derrubá-la de sua posição ou tentar tomar o seu lugar. Então isso é muito sério. Toda vez que alguém tentar mover um líder de sua posição de autoridade, ele estará afrontando a Deus, como se ele não soubesse o que faz. Por isso que eu disse, identificou que está caminhando errado, ora ao Senhor que o constituiu e fala: Senhor, entra com o poder, com interferência, ou muda o coração, a mente, faz o líder entender que está errado, ou então arranca ele de lá, ora, mas não tente tirá-lo, não tente tomar o lugar dele, porque você vai arrumar uma luta com Deus, não é com o líder, é com Deus. Porque você fazendo isso é como se você estivesse dizendo para Deus: o senhor não sabe o que faz. Saul ainda ficou no trono por anos a fio, mesmo em pecado, e Davi respeitou a decisão divina e preferiu sofrer as devidas consequências e fugir para salvar sua vida, do que ter as suas mãos manchadas pelo espírito de rebelião e um dia ser cobrado por Deus por ter tocado na unção de outrem, ferindo a investidura de autoridade. Por quê, irmãos? Porque a unção é irrevogável. Não é da forma que estão dizendo às vezes. Não toca no ungido de Deus. A coisa também sai às vezes do que é. Mas também é verdade. Cuidado, porque não se toca no ungido de Deus, numa ungida de Deus. Isso é uma verdade. Eu não concordo. Ok, você não precisa concordar comigo. Mas a Bíblia está dizendo. Se você quiser arriscar, é por conta e risco seu. Mas lá na frente a consequência vai vir. Não queira ver a mão de Deus sobre isso, contra você. Porque é sério demais. Isso pode inclusive lhe custar a vida. Davi é um exemplo a ser seguido. Diante de tudo isto, podemos ver de forma sistemática o que Davi fez e por que ele fez. O sucesso de Davi pode ser mapeado e entendido por todos. Como que um homem que cometeu os pecados morais que Davi cometeu e falhou como pai de família pôde ainda ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha essa sensibilidade, essa consciência de autoridade, de submissão. Ele soube esperar o momento de Deus na vida dele. Por isso que eu falo muito para os líderes, para aqueles que têm chamado: não se preocupe com o tempo em que Deus vai te entregar o seu ministério. Não se preocupe, Deus tem os seus caminhos. Quando chegar o tempo dele, Ele vai fazer acontecer. Ou Ele vai te remover de um lugar que não reconhece, ou Ele vai remover quem não reconhece e vai colocar quem reconhece. E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso como pastor. Não tenho, irmãos. Porque se eu for pedra de tropeço, Ele me arranca desse lugar. Você pode ter certeza disso, e eu tenho consciência disso. Então, Deus é Deus. Fique tranquilo. Embora não haja uma resposta simples para esta pergunta, é mais do que evidente que a relação de Davi com a unção e com o princípio de autoridade tem muito a ver com o seu sucesso. Lembre-se que Davi foi o único homem na Bíblia que ouviu de Deus duas declarações extremamente incomuns. Ele era segundo o coração de Deus, essa é a primeira.
seu reino seria eterno. Também outra declaração que só ele ouviu. E aí isso tem a ver com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o descendente de Davi, que vai cumprir essa promessa de um reinado eterno. Davi servia com amor, sem se preocupar com o dia da recompensa. Davi honrava os seus pais, ó, que coisa linda. Davi honrava os seus pais ao viver uma vida de obediência a eles, servindo-os com amor, temor e respeito. Davi sabia que ser ungido por Deus não significava ser melhor do que os outros. Mesmo depois de ungido, ele mantinha o espírito de servo. Davi não temia o inimigo, ele sabia quem era e quem o havia chamado. Davi catalogava as vitórias de Deus na sua vida. Isto mostra o seu espírito de gratidão. Tudo isso que eu estou falando para você com referência bíblica. Davi respeitava o princípio de autoridade e a unção alheia. Davi respeitava a soberania divina em relação ao tempo. Ele nunca tentou acelerar o processo de Deus na sua vida e nem contra Saul. Davi aceitava a correção divina sem questionar. Ele tinha um espírito de submissão a Deus muito singular. Davi sabia honrar os mais humildes. Davi honrou a Mefibosete, porque o amou como ninguém o faria. É maravilhoso ver um homem na posição de Davi se lembrar dos humildes. Então Davi era um cara extraordinário. Ele era um grande exemplo de respeito, submissão e obediência à autoridade. Também era alguém que servia, que era exemplo. Concluindo este estudo, nesta série estamos aprendendo que a autoridade é mais do que apenas ocupar uma posição de liderança. Uma pessoa em posição de autoridade está diretamente conectada à autoridade divina, independente de ser um cristão ou não. A Bíblia nos afirma categoricamente que não há autoridade que não venha de Deus. E esta declaração não abre precedente para nenhuma exceção. Satanás tentou ser a primeira exceção desta regra e destruiu seu próprio futuro. Hoje ele tenta arrastar o máximo possível de pessoas para o mesmo destino que está reservado para ele e seus anjos. E é por isso que ele tenta de todas as maneiras influenciar as pessoas a cometer o mesmo pecado que ele cometeu, de rebelião, de desobediência, de querer usurpar o poder de Deus, de querer ser igual a Deus. E olha o resultado. Então não cometa o mesmo erro. Por fim, ao entendermos a diferença entre autoridade e poder, passamos a desejar a coisa certa, sabendo que relacionar-se com a autoridade de Deus é um privilégio da igreja, o qual obedece a sua palavra por amor e não por temor ou por imposição. Amém, queridos? Que você receba esta palavra. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.